Um. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Adriana Elhage, com 55 anos, e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma experiência pessoal e transformadora que eu passei. Recentemente, gente, eu fiz uma cirurgia que hoje é a queridinha das famosas, chamada de D-Plane Facelift. E, de uma forma muito natural, eu resolvi rejuvenescer um pouco meu rosto. E hoje eu trouxe aqui o meu esposo, Dr. Amílio Elhage, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para a gente comentar aqui a nossa experiência, ele como cirurgião, meu cirurgião, e eu como sua paciente. E vai ser um podcast muito interessante, porque a gente vai estar desmistificando tudo o que envolve esse procedimento aí dentro da cirurgia plástica e mostrando para as pessoas que têm vontade de rejuvenescer o que é possível fazer de forma segura, prática, inovadora, por que não dizer, mas de uma forma muito natural. Então, se você aí está pensando em fazer um facelifting, a gente está aqui para desmistificar tudo isso e contar sobre todas as curiosidades. Então, doutor Amir, está preparado para o nosso bate-papo? Eu quero saber se você está preparada, Adriana. E como, gente, e como? A gente vai estar aqui falando sobre tudo isso. Bom, a gente trouxe algumas questões, né, algumas perguntas que os nossos pacientes nos fizeram e a gente vai falar aqui para vocês e contar tudo o que tem acontecido aí nos bastidores. Bom, doutora Amir, hoje você vai ser aqui meu entrevistado e vice-versa, mas eu queria que você contasse exatamente o que é o Deep Plane Facelift e por que ela se tornou uma técnica queridinha entre as famosas. Então, Adriana, hoje não é só você que vai me entrevistar, eu também vou te entrevistar também porque eu recebi já algumas perguntas de algumas pacientes que querendo saber como é que é isso. Então, o Deep Plane Facelift não é uma técnica nova, não é uma técnica recente criada, mas ela é uma técnica que ela veio para a atualidade, ela criou força por causa do modismo de muitas técnicas que apareceram e não estavam dando muito resultado. Então, as pessoas voltaram muito para essa técnica, muito mais elaborada. Então, como o nome já diz do inglês, Deep Plane são planos profundos. Facelift, ou seja, a elevação dos planos totais da face, e é isso que significa a técnica. Então você não dá uma puxadinha só na pele, nós estamos tratando a camada mais profunda, então não é só a pele, a gordura e o músculo. Então a gente costuma, Adriana, dizer como se fosse uma cama desarrumada. Como é que a gente arruma a nossa cama? Não é simplesmente pegando a colcha e cobrindo a cama. A gente pega o lençol, o cobertor e a colcha, e é assim que a gente faz no Deep Plane. São as camadas mais profundas para ficar mais natural. E por isso que essa técnica é considerada, então, a mais avançada e também é uma técnica segura. Bem segura, bem segura. Então, para as pessoas entenderem, eu até vou projetar um slide aqui para entenderem melhor o que é essa camada do Deep Plane. Então, olha o que acontece em alguns segundos nas camadas dos músculos, né? Pedro, faz um favor, dá um clique ali para ela é animada, essa imagem. E aí a gente consegue ver, olha os músculos com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Eles vão caindo todos e vão também ficando mais atrofiados. E é ali que a gente atua, então, nas camadas profundas. Por isso é chamado Deep Plane Facelift. Então, é ali que nós vamos atuar e ela é muito mais segura, porque estamos fugindo um pouco da parte nervosa, onde estão os nervos motores da face, e com a tração desses músculos, colocando na posição correta, e aí depois suavemente colocamos a gordura e a pele, o resultado é mais natural e mais duradouro, que é o que as pessoas querem hoje. Realmente, eu estava sentindo que meus músculos estavam caindo, derretendo, e a idade, né, ela chega para todo mundo e chegou para mim. E no meu caso, o que levou você a indicar essa técnica? O que mais fez com que você dissesse assim, Adriana, eu acho que realmente essa técnica é a mais perfeita para você? Adriana, primeiro não é a idade que eu olhei. Então, assim, olhando para você especificamente, como foi a pergunta, não foi pela tua idade. Foi principalmente pelos teus hábitos de vida. Então, você conseguiu realmente adiar muito essa cirurgia, porque você se cuida na parte da hidratação da pele, protetor solar, na alimentação, atividade física. Ou seja, você é um exemplo para as mulheres. E claro que com o tempo, tudo isso, você teve uma atrofia natural da pele e do músculo, e foi o que eu realmente vi, que você tinha uma flacidez que não era só da pele. Então, quando eu percebi que não era só da pele, ou seja, coisas da idade que acontecem normalmente, e sim a parte muscular pelo meu toque, aí eu percebi, não, o caso do Deep Plane para Adriana
com certeza seria o mais bem indicado. Então, isso foi o que mais me motivou para dizer um sim para você quando você me perguntou. Eu posterguei bastante, né? Mas agora chegou a minha vez. Bom, Adriana, eu tenho também algumas perguntinhas para você aqui que eu recebi de algumas pacientes nossas e querendo saber a tua resposta. Então, eu vou ler aqui para você. Vamos lá. Uma delas pergunta assim, Adriana, em que momento, né, que você sentiu que você deveria de fato fazer a cirurgia facial? Então, o que foi que te motivou quando você olhava para o espelho e falou, não, agora é meu momento? Bom, realmente você falou ali que eu posterguei bastante, né? Aos 55 anos foi onde eu decidi fazer a cirurgia. E o que me chamou a atenção? Claro, as rugas, a flacidez principalmente nessa região do pescoço. Então, como eu gravo muitos vídeos, hoje eu faço muitas fotos, então isso começou a me incomodar na frente do espelho e na frente das câmeras. E aí, quando eu me olhava de lado, eu tentava disfarçar, a gente é vaidosa. E toda mulher vaidosa, ela quer se sentir bonita. E aquilo já estava me incomodando, principalmente na região aqui do pescoço, quando eu batia alguma foto, ou quando eu ia gravar algum vídeo. Então, Adriana, já que você postergou ao máximo, a outra pergunta seria, você chegou a cogitar ou você chegou a fazer algum outro procedimento menos invasivo do que a cirurgia do facelift para depois chegar nessa parte final? Você chegou a fazer algum outro tratamento? Você pensava em algum outro tipo de tratamento mais simples? Sim, eu acho que toda mulher recorre aos tratamentos mais simples. Eu já faço Botox, né? A doutora Mir faz meu Botox. A cada 4, 6 meses a gente está retocando ele. Mas eu já fiz fio de PDO, já fiz aplicação de colágeno, já fiz tecnologias na face. Então, realmente, eu me cuido. Eu sou uma pessoa que não mudo muito, não altero muito peso. Eu tenho uma alimentação saudável, faço meu exercício. Mas mesmo fazendo as técnicas de consultório, né, as técnicas que a gente usa hoje, tecnologia e os procedimentos não invasivos, mas eu senti que nesses últimos 2 anos, realmente a pele necessitava ser um pouquinho mais puxada. É isso aí. Confesso aqui. Eu vou aproveitar esse momento aqui para mostrar, Adriana, até para quem está nos assistindo, o que é o facelift. Esse é um facelift normal. Então, é quando você vai embaixo da pele e da gordura, como é esse lado, do meu lado aqui, do lado esquerdo, você está embaixo só da camada da pele e da gordura. Se você só puxar essa pelezinha, como mostra o slide do lado direito, a imagem, que você está tirando aquele excesso de pele, só isso não resolve. Então, nós somos um pouco mais invasivos, que é isso aqui, ó. Depois dessa parte amarela, que é a pele que é descolada, ali para frente nós temos um músculo chamado platisma. Então nós vamos por baixo dessa musculatura toda, até chegar lá perto do queixo, muitas vezes unimos um lado ao outro, e é ali que é feito o tratamento. Então o deep plane é isso, é nos planos profundos, abaixo dessa camada. E aí depois que nós reposicionamos a região muscular, aí retiramos o excesso de pele, e aí você vai ver o resultado muito mais duradouro e muito mais natural. Então, é isso aqui que as pessoas têm que entender, o que é o facelift deep plane, né? Adriana, uma outra pergunta, agora olhando para aquela câmera, mas eu quero que você diga realmente, com toda sinceridade, você ser operada pelo teu marido, por mim, isso te deu mais segurança ou te deu mais ansiedade? Como é que foi essa tua experiência de ser operada por mim? Fala para eles. Vou confessar aqui para vocês, eu fiquei duplamente feliz. Muito segura, muito tranquila. Entrei no centro cirúrgico sorrindo, por quê? Eu sabia que estava em boas mãos. E segundo, porque o nosso filho, o Dr. Adriel Elhage, também participou da minha cirurgia. Eu fiz questão que ele participasse da minha cirurgia. Então, para mim, conhecendo toda a sua trajetória, estando do seu lado desde o início, conhecendo todo o seu conhecimento técnico, científico, gente, eu não poderia estar em melhores mãos. Então, eu fui para o centro cirúrgico muito feliz por estar fazendo a cirurgia, muito decidida, muito segura, e sem falar, né, Amir, em toda a nossa equipe que tem por trás. Isso é verdade. A equipe é tudo, né? A equipe é tudo. São pessoas que já estão conosco há vários e vários anos, tem pessoas de 15, 20, até 26 anos, que é o caso do nosso anestesista. Então, tudo isso traz uma segurança, porque você tocou num ponto crucial, assim, equipe é tudo. Então, as pessoas têm que se olhar e já saber o que o outro quer. E a nossa equipe sem falsa modéstia, mas
É uma equipe realmente entrosada e sabe o que está fazendo. Nossa, e quando eu postava o que eu estava fazendo durante o dia e que o pessoal estava cuidando, eu fui super bem cuidada e as pacientes mesmo colocavam lá no Instagram. Olha, ela cuidou de mim assim também. A nossa Nossa, foi assim. Então, é uma equipe que não só cuida de mim, mas cuida de todas as pacientes. Então, eu acho que isso traz muito mais segurança quando você toma a decisão de fazer uma cirurgia, tanto com o cirurgião correto, quanto com uma equipe que vai cuidar de você. Perfeito. E aí eu te trago mais uma pergunta que Vamos lá, vai um bate-papo. você já um pouco já respondeu que idade não tem muito, não é muito a indicação do Deep Plane Facelift, mas o que você leva em consideração quando você vai indicar essa cirurgia? Como você falou em idade, Adriana, não é idade. Na verdade, isso não é o ponto principal de você indicar uma cirurgia ou não. Eu posso pegar uma pessoa de 60, 70 anos, estar muito bem e não precisar. E posso ter o contrário, uma pessoa de 40, 45 anos e precisar fazer pelo envelhecimento precoce. Então, não é idade. Eu acho que o mais importante é a indicação. Você tocar na pessoa, saber que ela está necessitando daquele tipo de tratamento, que é o facelift, ou deep plane, mas acima de tudo também a vontade dela. Se ela realmente é algo que está incomodando, como é que está a autoestima daquela pessoa. Então, não adianta você querer fazer uma cirurgia forçando a barra, né? A pessoa, você precisa fazer, mas ela se sente bem. Então, não é a idade, mas a pessoa que se cuida, como eu falei de ti antes, que faz uma academia, que toma muito líquido, que já tem o cuidado da pele e está realmente tendo a indicação e principalmente a vontade, saindo de dentro dela, eu indico a cirurgia. Então, não é a idade. Perfeito. E outra pergunta que elas fazem, inclusive as minhas pacientes, elas têm muito medos, inseguranças em relação à cicatriz. Essa era uma das questões também, né? Que eu tenho algumas dificuldades de cicatrização. Acredito que era a tua também, né? A cicatriz, era né? Minha. E o que a gente pode aqui ajudar as mulheres a perder um pouco desse medo e desmistificar o que envolve essa cirurgia hoje? Depende da escola também. As pessoas pensam assim, eu vou fazer uma cirurgia, vou mudar muito meu rosto. Essa é a principal queixa que eu ouço. Doutor, eu quero mudar meu rosto, mas eu não quero ser uma coisa muito agressiva para a sociedade. Então, depende da escola. Eu sou de uma escola que a gente vem pela naturalidade. Então, o muito é o exagero. Então, a gente costuma dizer, o pouco faz muito. Menos é mais. O menos é mais. Então, você colocar os tecidos no lugar certo, você tirar um pouco da pele, ou seja, manter a característica daquela pessoa, é o ideal. Então, a cirurgia plástica não é para mudar o rosto, é rejuvenescimento, é trazer alguns anos para trás, levar alguns anos para trás o que você perdeu com o tempo. Essa é a ideia da cirurgia. Então, você trazer a naturalidade. Outra dúvida muito que as pessoas têm, ou medo, é das cicatrizes, mas nós colocamos as cicatrizes em locais estratégicos, ou seja, na frente da orelha, atrás da orelha, escondida no couro cabeludo, e não algumas aberrações como a gente vê na internet o tempo todo, no Instagram, que vira até meme, né? Sim. Vira até chacota. E até é legal eu falar, né, Amir, vou até tirar o óculos aqui, que fazem 54 dias da minha cirurgia. Já faz tudo isso? 54, né? E hoje eu estava fazendo a maquiagem antes de vir para cá, e a própria maquiadora procurando a minha cicatriz. Que bom. Mas eu já vou mostrar também a tua foto, eu estou preparado. Eu sei que você não viu os slides, mas eu preparei para trazer a tua foto aqui também. Meu Deus. Para mostrar mais ou menos... a tua foto hoje, você está aqui, ao vivo, mostrando as cicatrizes, que é um dos medos. Então, cicatrizes, se vai ficar natural ou não. Então, esses são os principais medos que os pacientes têm, mas com certeza é tudo dentro da naturalidade. E outra dúvida que elas têm é sobre o pós-operatório. Depois eu também posso dar um pouquinho da minha opinião, né? Já fui paciente e tal. Esse pós-operatório é muito complicado, o que envolve, o que essas mulheres vão passar, é difícil. O que ela vai encontrar no pós-operatório da cirurgia de face? Bom, nesses 26 anos, Adriana, eu nunca vi ninguém reclamar de dor numa cirurgia da face. Eu sempre falo, é o contrário. Você sente uma dormência, não é dor, é dormência na pele. Porque você acaba mexendo nessas camadas profundas. Então não tem dor, não tem hematoma, sangramento que você tem que cuidar, mas isso é muito raro acontecer. Então, o que acontece é um edema, é um inchaço. E esse inchaço, eu sempre costumo dizer, cuidem 2 semanas. As primeiras 2 semanas é bom você cuidar na alimentação, não mastigar demais, nada que use muito a mímica facial. Então, você falar demais, rir, gargalhada, receber amigos e ficar batendo papo desnecessário, isso prejudica a cirurgia. Então, repouso, uma dieta mais leve, mais pastosa, dieta para você não ter muito trabalho da mastigação. Então, isso é que você tem que cuidar no pós-operatório. Ou seja, cada cirurgião, ele teve uma escola e teve a sua conduta. Então,
não vá muito só por um cirurgião. Se você estiver operando com um determinado cirurgião, siga a conduta dele. Se ele falar, faça isso, siga rigorosamente a conduta. Que isso é muito importante para o resultado. Obedecer o seu médico, que com certeza o que duraria 2 semanas de resultado, já para desinchar, pode durar 6 a 8 se você não cumprir. E eu sei que você cumpriu. Então, Sim. você em 1 semana, a Adriana já estava voltando ao trabalho, numa cirurgia de face complexa, de 3 horas de cirurgia, em 1 semana já voltando a atender as suas pacientes. Palmas para ti. Verdade, eu cuidei, gente. Vamos lá. Cuidei. Vou perguntar para ti também alguma coisinha aqui, Adriana. Na verdade, você perguntou de mim o que as pacientes sentem, mas agora eu vou devolver a pergunta. Tá. Fala como paciente, o que você sentiu no pós-operatório? O que você achou que foi mais complicado ou que você achou que seria e não foi? Fala um pouco da tua experiência. Bom, deixa eu falar um pouquinho como tua esposa, né? Eu vejo que quando face é uma cirurgia que você ama fazer. Verdade. Eu acho que de todas é a que mais você gosta de fazer pelo resultado e pela satisfação das clientes. Então, por essa sua preocupação, eu imaginava assim, deve ser a cirurgia mais complicada de pós-operatório. Então, eu me preparei. Mas se você perguntar assim, qual é o medo que eu mais tinha em relação à cirurgia, era com as cicatrizes. Né? Porque eu já passei pelas cesáreas, já passei por outras cirurgias plásticas e a minha cicatriz realmente, eu tenho que ter muito cuidado com ela. Mas felizmente a gente tomou todas as precauções. E o mais importante, eu era paciente, então eu segui religiosamente as orientações do cirurgião plástico. Eu acho que você se surpreendeu, porque como eu sou muito ativa, eu não paro, eu estou sempre correndo, mas nesse momento eu tirei para ficar em casa, descansar. Fiz drenagem pós-operatória 2 vezes ao dia, eu acho que isso foi fundamental para a minha recuperação. E cuidando sempre da alimentação, falando o mínimo possível, repousei. Eu tirei aquele tempo para mim. É verdade. Foram pra férias. Quem conhece a Adriana... Férias. Você falou certo, eu me surpreendi com a tua conduta. Realmente ela foi um exemplo de paciente, porque ela é muito ativa, tem muitos compromissos, tem muitas pacientes mandando mensagem, tem várias clínicas para ela tomar conta, é um grupo de apoio que ela tem gigantesco que depende dela, que vocês acompanham nas redes sociais, então, e ela ficar quieta, 1 semana, 2, pessoal, olha, não foi fácil. Mas parabéns, Adriana, foi muito bem. Eu vou aproveitar e vou mostrar alguns casos, só para a gente ilustrar um pouco, se estiver indo aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Olha isso aqui, é um caso de deep plane também. A cicatriz no slide de lá, ele aparece, se tu conseguir apontar, Adri, ali bem na frente da orelha, ó, bem ali na frente, e as outras não enxergamos nenhuma, porque atrás da orelha e por dentro do cabelo, então não dá para ver nenhum caso ali, ó. Também, ó, cirurgia de face completa, testa, rosto, pescoço. As você não cicatrizes consegue... de pálpebra, né? A gente não consegue ver, ficam imperceptíveis, Praticamente né? imperceptível. Ainda mais você, Adriana, que tem a pele morena, que tem uma tendência a ficar mais escura, mais tempo, mas está indo muito bem em tão pouco tempo. Aqui também visto de lado, né, nessa área do pescoço, o rejuvenescimento, né, como você ganha em conduta. Ali seria a cicatriz. Né? Não dá nem para ver. Imperceptível. Imperceptível. Olha a transformação dessa mulher desde a testa até o pescoço, ou seja, foi um full face, ou seja, toda a face, desde da testa, os olhos, essa região ao redor da boca, no pescoço, com essas pregas aqui que aparecem. Então, a diferença é gigantesca mesmo. A diferença do pescoço, o gente. O pescoço era muito. o que mais me incomodava. O pescoço envelhece muito, né? Envelhece muito a gente. Essa paciente, então, que aproveitou e fez o nariz, que o nariz também é um toque, um detalhe assim que dá uma diferença muito grande. Ela também fez as pálpebras, mas a queixa principal dela era o nariz e o pescoço. Olha a diferença do pescoço, e a cicatrização praticamente não aparece. Isso é a cirurgia do facelift, essa do deep plane, né? Então essa cirurgia realmente veio para ficar e para tirar um pouco do mito e do medo que as pessoas têm. E agora eu te pergunto, né? As mulheres passam por um procedimento, é um procedimento de 3 horas, você falou em aproximadamente 3 horas, se for fazer uma face completa. E quanto tempo, diga aqui para nós, quanto tempo dura essa cirurgia? Quanto tempo essa paciente que faz esse procedimento pode dizer assim, doutor, quando que eu vou ter que refazer essa cirurgia? O resultado. Tempo? Não o tempo de cirurgia, mas o resultado. O resultado. O resultado, qualquer procedimento que você faz na face, como a gente lida com uma transformação muito grande, mímica, isso tudo que a gente vê muitas vezes no Instagram, dos fios, ou aplicar algum produto de colágeno, isso tudo é temporário e é muito rápido o desaparecimento.
Mexer nos tecidos profundos com pontos fixos no local correto, ou seja, visualizando, não só passando um fio num consultório e puxando, você não sabe que plano você está, você imagina que está lá. A cirurgia ela é precisa, ela é muito linda de ver. Quem gosta de cirurgia, realmente eu sou um apaixonado, mas Eu sei. eu costumo, você consegue ver toda a inervação, você consegue ver o músculo, você consegue ver a posição que você está colocando camada por camada, porque não é receita de bolo, Adriana, né? Cada rosto é um desafio para mim, para um cirurgião qualquer, e o resultado é muito bom. Então, essa cirurgia ela é programada para durar de 7 a 10 anos ou até, muitas vezes, mais do que isso. Eu tenho pacientes que eu já operei há mais de 20 anos. Mais de 20 anos, já com essa técnica, com algumas inovações que ocorreram agora nos últimos anos, que estão até hoje sem precisar fazer. 20 anos. Mas se fosse uma média, respondendo a pergunta em resumo, as de 7 a 10 anos sem precisar fazer absolutamente nada. Então, com certeza, né? eu vou esperar meus 10 anos. Vai. Né? Tomara que ela dure bastante. E outra pergunta que elas fazem muito é, muita gente ela quer rejuvenescimento sem cirurgia. Mas a gente sabe que esses procedimentos sem cirurgia, eles têm um tempo de validade, que você já estava falando aqui, né? Que eu acabei de falar. Uhum. E o que você diria se a gente fosse comparar, né, a cirurgia com esses procedimentos? Água e vinho. Eu compararia água e vinho. Então, não tem comparação. Realmente não há comparação. Eu vejo esses outros procedimentos como estética. Por exemplo, você não vai arrumar o cabelo toda semana, você não faz a unha toda semana, você passa um creme. Isso é estética. Esses procedimentos também não tão invasivos, eu também encaro como estética, como o Botox também encaro como estética. Ou seja, tem um tempo muito limitado. Então, se você quiser algo para curto prazo, sem problema. Agora, se você quer algo duradouro, que realmente você vai dizer assim, valeu a pena cada centavo investido, é a cirurgia do Deep Plane para a face. Com certeza o resultado é maior. E assim, não puxando para o meu lado, é óbvio, porque para você ser cirurgião plástico, todos sabem, você, além de ser médico formado, você tem que fazer 3 anos em cirurgia geral, mais 3 anos em cirurgia plástica. E full time, é o dia inteiro isso. Então não é coisa que você aprende em final de semana, Exatamente. Você não aprende em cursinhos, indo para São Paulo ou indo para o exterior, enfim, num final de semana, fazendo uma vez por mês. Não é assim. Então, essa cirurgia, ela é feita por cirurgião plástico. É quem realmente teve uma especialidade complexa, metódica, para não banalizar e nem vulgarizar essa cirurgia. Essa cirurgia não pode ser vulgarizada. Isso é a cereja do bolo da estética da face. Então, essa é a cirurgia que tem que ser feita, com certeza, por cirurgião plástico preparado e treinado, que é quem se preparou para tudo isso. Verdade, gente. E eu hoje estou aqui com meus 54 dias de pós-operatório, louca para ver o resultado final, que a gente sabe que tem o tempo de acomodação dos tecidos, é uma cirurgia um pouco mais, digamos, mais agressiva, por ser mais profunda, né, o Deep Plane Facelift, mas quanto tempo você acha que as pacientes vão se sentir pronta, dizendo assim, ó, agora sim, eu tenho o resultado final da minha cirurgia? Com que tempo você acha que eu vou conseguir? Eu já sinto diferença, mas o que você diria para suas pacientes que elas vão ter o resultado final? Bom, eu ouço das minhas pacientes assim, já na primeira, segunda, terceira semanas, óbvio que elas já viram diferença, mas estão inchadas. Mas as fotografias, essas que eu estou mostrando para vocês, elas são feitas com 6 meses de intervalo, são 6. Mas eu vou te dizer que até o final da produção do colágeno, seria até um ano e meio, que você vai vendo diferença para melhor. Então, mesmo eu fazendo essas fotos com 6 meses, eu posso dizer que se eu fotografasse 1 ano e meio depois, elas estariam melhores do que estão ali. Então, o resultado final, mesmo que tu tá gostando, Adriana, com quase 2 meses, pode ter certeza que o ano que vem você vai gostar muito mais do que hoje. Ah, eu sei, já estou amando. Adri, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tá. O que mais, nesses 50 dias aí de pós-operatório, o que mais te surpreendeu até agora no resultado? Uma coisa que você tinha como queixa e agora você olha e fala, nossa, que bom que já está assim em tão pouco tempo. Olha, eu já comecei a ver os resultados já quase no pós-operatório imediato, quando eu toquei no meu pescoço, nossa, não tem mais aquela pele sobrando. No início, até para esticar o pescoço, a gente fica meio que robotizada, né? Porque não tem muita pele, então até a pele ir se acomodando, essas camadas irem se acomodando. Mas para mim, que me olho hoje no espelho, eu já vejo meu rosto um pouco mais fino,
Eu já vejo meu pescoço mais bonito, né? Sem as marcas que eu tinha Tu de... tá louca para ficar mostrando, né? O Tô pescoço. louca para mostrar. A minha... como é que a gente fala? A minha anatomia já de lado, né? Assim, eu já me sinto diferente. Eu ainda sinto a pele dormente. Você me falou que sinto ela colando, Sinto né? a pele colando. Quando eu acordo de manhã, assim, eu toco. Às vezes tem alguns pontos que eu ainda não sinto. Dor, né? você sente? Nada. Nada de dor? Nada. E foi bem Adriana, interessante. não mente. Dói a cirurgia ou não? Fala a verdade. Foi bem não? interessante, porque assim, todo mundo fala, você vai ficar muito inchada, vai doer. Mas na realidade, 3 dias o período, acho, mais crítico que nós pacientes passamos. O que né? que era? O período mais crítico é um inchaço. Tá. Né? Eu não tive dificuldade para enxergar, mas tem algumas pessoas que incham o olho e têm dificuldade, talvez porque eu fiz bastante repouso, usei bastante gelo, que são as recomendações. E as drenagens? As drenagens 2 vezes ao dia, isso ajudou muito. E no terceiro dia, a própria esteticista, ela fala pra gente que até o terceiro dia é o período que as mulheres mais incham. E realmente, até o terceiro dia foi onde eu percebi esse inchaço maior, um pouquinho de desconforto ao mexer o pescoço e só. Passou o terceiro dia super tranquilo, mas como a gente falou aqui, é importante os cuidados, é importante a drenagem, é importante a alimentação. Eu cuidei para não falar muito, eu cuidei para não usar muito essa mímica facial, esses músculos da mímica, para não dar risada, não mastigar. Então eu me limitei, eu sabia que eu tinha um tempo curto de recuperação, porque com 14 dias eu já estava ministrando o curso. É verdade. Então eu precisava estar boa, não podia dar nada errado, até porque eu preciso ser sua garota propaganda, né, doutora Mira? Então, como garota propaganda aqui do doutora Mira, eu falo para vocês que foi muito tranquilo mesmo. Pós-operatório, nossa, de todas as outras cirurgias que eu fiz, talvez até foi o mais tranquilo de todas. Quem escuta aqui em todas as outras, parece que ela fez umas 20, né? Eu já fiz lipo. Então me fala, né? Que cirurgia você já fez? Foge eu já um pouco. fiz prótese de mama, eu já tinha feito lipoaspiração, eu já tinha feito a pálpebra superior. 8 ou 10 anos atrás, né? E então, foram cirurgias que eu passei, né? E de todas, eu achei que a fáscia foi a mais tranquila. Que bom. Acho que eu me preparei para isso. Muito bem. Então, Adriana, aproveitando esse gancho, o que você diria para as mulheres que estão nessa faixa de 50 anos ou mais? Como eu já te disse, eu já operei pessoas com 40, 42 anos e já disse não para pessoas de 65, 70 anos. Mas, mais ou menos nessa tua faixa etária, que a gente conhece bem as tuas amigas, tuas colegas de trabalho também, o que você diria para elas, caso elas queiram ou estão com uma ideia de fazer alguma coisa no rosto? Fala um pouco para elas como você se sente hoje, se valeu a pena ou não, você indicaria fazer ou não, mas assim, fala com toda sinceridade. Bom, eu não tinha comentado com muitas pacientes ou amigas que eu ia fazer, então foi até uma surpresa. Quando eu comecei a divulgar ali o dia da cirurgia, o procedimento em si, e elas acompanharam. E muitas hoje vêm no consultório falando assim, nossa, eu também tenho muita vontade de fazer, nossa, você passou muito bem, nossa, como você está bem. Então, eu sendo mulher e convivendo com mulheres, eu percebo que muitas têm vontade de fazer, muitas têm, às vezes, medo, insegurança de fazer, acham que vai modificar o rosto, que vai perder a naturalidade. E uma das coisas que elas mais falam para mim é essa questão da naturalidade. Nossa, seu rosto está natural, né? Tá perfeito. Então, eu até falo assim, não, mas ainda está inchado. Elas falam, não, mas já está muito bom. Eu disse, vai ficar melhor. Eu falo para elas, vai ficar melhor. Então, eu acho que eu servi de inspiração para muitas mulheres que estão aqui hoje com os seus 50, 55 anos. Hoje eu falo para esse público, né, de mulheres 40 a mais, e eu vejo que elas se identificaram com a minha situação de, estava incomodando, eu estava me sentindo incomodada. Então, hoje eu me sinto com mais autoestima, mais feliz, mais bonita, por que não dizer? Me sinto com o rostinho hoje de... Bonita sempre foi, eu já falei. Por mim, sinceramente, eu acho que a Adriana nunca precisou fazer nada. Mas eu, como médico, como marido, como parceiro, como companheiro, com certeza eu sabia que estava fazendo algo para você ficar mais feliz. Porque eu acredito que esse é o pensamento da maioria dos maridos ou companheiros, namorado, não importa. Se você está do lado de uma pessoa, não é pela beleza, né?
Então você está do lado de algo tão maior, que é como a pessoa é, como ela é carinhosa, como ela cuida de você, como esse recíproco cuidado que um tem pelo outro. É isso que faz um relacionamento dar certo. Não é só uma cirurgia plástica. Não levem isso para esse lado. Mas eu sabia que a Adriana, como eu falei, nunca foi por causa disso que eu quis fazer a cirurgia, mas fazer ela se sentir bem com a cirurgia, a autoestima mais elevada. Então foi um prazer enorme ter feito a cirurgia em você, embora eu achava que nunca precisou, mas que tinha indicação. E que bom ouvir esse teu depoimento, Adri, para elas também saberem que eu acho que a autoestima é o que move tudo na sociedade, fica a mulher mais empoderada, né? É mais isso. Eu acho que eu servi de inspiração para elas, porque Certeza, com certeza elas e para os seus companheiros, seus maridos também, que eu sempre falo muito que a mulher, ela precisa se sentir bem, ela precisa se sentir feliz e principalmente quando ela está bem, ela cuida melhor das pessoas que estão ao seu redor. Então hoje eu me sinto assim imensamente feliz. Adri, para mim, eu queria terminar com uma pergunta, mas antes de fazer essa pergunta, eu queria mostrar essa imagem aqui, essa pessoa que eu já acabei de mostrar agora, dando um close no pescoço. Olha só como muda a autoestima dessa pessoa. Parece que eu estou olhando para duas pessoas totalmente diferentes, embora mantendo a característica de cada uma. Essa aqui que fez o nariz, fez as pálpebras, olha perto da orelha como tinha muita pele sobrando, e olha o formato do pescoço em arco para baixo, e agora quase 90 graus, e as cicatrizes que eu acabei de mencionar quase não dá para ver. Então, realmente parece que eu estou vendo mãe e filha, ou irmã mais velha, irmã mais nova. Essa senhora de 78 anos, ela fez também a cirurgia do nariz, fez a cirurgia da face, e pessoas que a conheciam de muito tempo, realmente a autoestima dela foi elevada. Ou seja, aqui é o típico caso que mostra que a beleza não tem idade. A beleza e a vaidade não têm idade. Então, essa pessoa ela tinha um sonho muito grande de fazer, teve uma mudança para melhor, e é outra pessoa e acaba contagiando todo mundo ao seu espaço. Essa aqui também a gente percebe que até o cabelo acabou mudando. Ó. Olha só a mudança que fez, tanto o nariz, quanto a papada, quanto a flacidez. Realmente pescoço que envelhece muito, né, a cada um de nós. Aqui também, que fez a queixa principal, era do pescoço, do contorno da mandíbula, que não dava para ver muito bem. Então, são casos realmente que me trazem um prazer muito grande. Homens também fazem cirurgia. Aqui também foi feito além do nariz, que a gente chama de alectomia, que é quando tira uma partezinha da asa do nariz, né? Deixa mais estreito, fez todo o conjunto. Vendo ele de lado, também essas marcas, essas rugas que tinha o pescoço, como melhorou também. E essa aqui é você, Adriana, que eu estava deixando como cereja do bolo para o final. O que mais me chamava a atenção também você sempre foi cuidadosa com o teu corpo, mas algumas marcas de expressão que começaram a me chamar a atenção no final, essas marcas aqui que a gente chama de Joe, onde também chamamos de marionete, a parte da flacidez do pescoço. Então, e uma coisa que você gostaria de fazer, eu também acabei fazendo, tô contando aqui, que era a asa do nariz, né? Que agora você está com o nariz um pouco mais fininho, que eu tirei um pouquinho nos cantos, né? Então a gente chama isso de alectomia, que é uma parte da cirurgia nasal, e foi melhorado. Então tá aqui ao vivo, o antes e o depois na frente de todo mundo, né? Em 50 dias né, já está assim. Estão ali mostrando. Aqui é o meu antes, né? Depois a gente volta para contar, claro, para mostrar as fotos do depois, né? O depois a gente vai deixar como toda paciente agora. Você é uma paciente, não é médica. No meu caso, você agora é minha paciente, que vai fazer como todas as outras com 6 meses. Então, ali o pescoço mostrando a flacidez, você estava bem, mas já estava muito bem indicado a cirurgia da face para você, né? Uhum. Então, eu quero terminar com essa pergunta, depois vou mostrar essa aqui é a nossa clínica lá em Rio do Sul, para quem já conhece, né? E também temos em Florianópolis, a Adriana está em Balneário Camboriú também. Aqui em Florianópolis, a nossa clínica, no 10º andar do Celso Ramos Medical Center. E é aqui que a gente faz todas as cirurgias. Eu acho que a segurança é muito importante. Esse é o nosso hospital regional do Alto Vale, lá em Alto Vale do Itajaí, na cidade de Rio do Sul. Tem um hospital que tem 3 UTIs, tem banco de sangue, pouso helicóptero, enfim.
faz todo tipo de cirurgia complexa e todas as minhas cirurgias são feitas aqui dentro, assim como você também, Adriana, faz cirurgia muito complexa e nós sempre fazemos dentro de um ambiente hospitalar com toda essa segurança. Acho que isso é importante também, o paciente não só procurar o médico, saber quem é, a equipe, mas também saber onde vai ser operado. Isso também nos traz uma segurança muito grande. Essa aqui é a nossa equipe, está ali o dia que a gente está fazendo a cirurgia da Adriana, está ali embaixo, e toda a minha equipe, que é uma equipe muito grande, e o meu filho aqui à direita de quem está olhando de frente à esquerda, né? E essa foto aqui para fechar com chave de ouro, a nossa família, o meu filho que já é cirurgião, como a Adriana já falou, a Mahaila, que se forma agora no final do ano também, vai seguir a carreira da cirurgia plástica, o meu filho também na cirurgia plástica. Então, uma foto que vocês são a minha inspiração. Se eu estou aqui onde eu estou hoje, é graças a vocês todos e a cada dia que eu acordo, graças a Deus que eu tenho essa inspiração e que move tudo isso para mim. E vocês são a minha inspiração também. Né? Que bom. E a gente tem muito orgulho, né, dessa família que a gente construiu e do que a gente tem feito também. É verdade. Mas eu não terminei a pergunta que eu ia fazer para você aqui antes. Ai. Né? Lá vem. Para terminar, né, Adri, como é que você se sente hoje depois dessa cirurgia? A recomendação que você daria se fosse para você fazer uma cirurgia dessa, agora que você sabe da complexidade, que não é uma cirurgia tão simples de fazer, não é para ser feita dentro de um consultório médico, não é para ser feita com um profissional que não é da área da cirurgia plástica, porque é algo extremamente delicado, que precisa de uma pessoa que realmente treinou e estudou para isso, que não é coisa para ser feita em fundo de quintal ou em cursinhos de final de semana, como a gente costuma dizer. Qual é a dica que você daria para quem quiser se aventurar num procedimento desse? Bom, em primeiro lugar, é procurar um profissional realmente habilitado, estar num ambiente seguro, com uma equipe segura, porque a gente viu aqui, você mostrou, que é uma cirurgia profunda. Então, a gente tem, além de músculos, vasos, nervos importantes. Então, você já imaginou, o rosto é algo que a gente está se olhando o tempo todo, que a gente se vê. Imagina eu, que sou extremamente vaidosa, se eu tivesse uma lesão de um nervo, né, que isso fizesse alguma paralisia no meu rosto. Então, aqui está a prova do que você mostrou, de que é uma cirurgia, o Deep Plane Facelift é uma cirurgia que ela veio para ficar, se tornou a queridinha entre as famosas, mas que deve ser feito com muita sabedoria, muita técnica, dentro de um local realmente com habilitação, com um profissional habilitado. Então, eu me senti extremamente segura, compartilhei aqui, servi de inspiração, porque realmente a minha cirurgia ela foi, nossa, muito bem realizada, um pós-operatório super tranquilo, onde eu pude mostrar para as pessoas ao vivo ali, né, que convivem com a gente, o quanto foi a minha recuperação e o quanto a diferença realmente ela está vindo com o tempo, mas o quanto isso é satisfatório e recuperar a autoestima de cada mulher. Então, essa seria o ponto-chave, assim, eu dizer que é uma cirurgia linda, complexa e que exige muitos cuidados, tanto do paciente quanto da equipe cirúrgica. Isso é fundamental. Acho que essa é a principal mensagem que a gente tem que deixar para o nosso público, a segurança que é realmente a cirurgia, o profissional que é importante, quem vai fazer, e o ambiente que você vai fazer. Então, não é algo para assustar ninguém, não é. Não é uma brincadeira também, né? Não é uma brincadeira. Exatamente isso. Não é uma brincadeira, não é uma receita de bolo, não é para ser banalizada, né? Como se banaliza muito na internet, se banaliza, vou puxar aqui, ou fazer uma cicatriz aqui, tirar a pele, coisas horrorosas que a gente acaba vendo. Então, as pessoas que forem procurar como dica, não estou falando venha fazer comigo, não é isso, mas faça sim com um cirurgião plástico, faça com alguém que realmente está habilitado para isso. Especialidades que não são médicas, principalmente que fazem cursos, falam, eu sei anatomia tanto quanto, não sabe, não é bem assim. Não é coisa que se aprende de um dia para o outro, é coisa que não é só o conhecimento, mas também a sabedoria. A sabedoria vem com o tempo, então é a união das duas coisas. Então nada de se aventurar com pessoas que não são habilitadas. E eu acho que um outro ponto importante da gente falar aqui é que cirurgia plástica a pessoa não está doente para fazer, né? Quando um paciente procura o cirurgião plástico é em função de melhorar algo estético, na maioria das vezes, né? Hoje tem a cirurgia reparadora, também plástica reparadora, mas esse paciente ele não está doente, então ele tem que estar rigorosamente habilitado para fazer uma plástica,
ele tem que ter uma ótima indicação, né, com exames pré-operatórios, toda a avaliação que você faz criteriosamente. Então, você prepara o seu paciente para a cirurgia. E muitas vezes o que a gente vê? Aquele profissional que não está preparado, não está treinado para fazer isso, ele opera qualquer paciente. E muitas vezes, Amira, eu vejo você dizer não. Você diz, não, eu prefiro operar você depois, eu prefiro que você faça todos os exames, se tiver qualquer coisa alterada. Muitas vezes eu vejo você contraindicar a cirurgia em função de você realmente primar pela qualidade do seu serviço, pela segurança do seu paciente. E eu acho que isso é fundamental a gente também falar aqui, que para fazer cirurgia plástica, você não está doente, você está fazendo para melhorar a sua estética, melhorar o seu visual, né? Eu acho que você tocou num ponto crucial, Adri. Assim, você acabou de falar que a gente prepara o nosso paciente. Eu acho que aquela famosa frase, só sei que nada sei, eu acho que é o que mais a gente pode colocar nesse momento. Porque nós, tanto eu quanto você, quanto nossos filhos, a gente estuda muito. Quantas vezes nós não estamos lá estudando 2 da manhã, 3 da manhã, fazendo e acordando cursos cedo, né? Por quê? Porque a gente, quanto mais você sabe, mais você vê que não sabe nada. Porque a medicina, o que é verdade hoje, amanhã não é mais. Exatamente. E ela muda muito rápido. Então, quanto mais você tem o conhecimento, mais zeloso você fica, mais cuidadoso você fica. E o que a gente vê é exatamente isso. As pessoas que operam qualquer um, de qualquer jeito, é porque nem elas sabem do perigo ou do risco que estão correndo fazendo uma cirurgia em determinada pessoa com algum problema que ela nem sabe que existe. Se ela não sabe que existe, então ela vai fazer, achando que não tem problema nenhum. Então, quanto mais você sabe dos hormônios, da parte metabólica, de como é que estão todos os marcadores que mostram se o teu corpo está inflamado ou não, que muitas vezes até a comida inflama, então, que você sabe muito bem, já passou por isso, né, Adri? Então, quanto mais você sabe, mais cuidadoso você fica. Então, mas o problema é que na internet a gente vê a banalização disso, né? Então, existem os doutores, entre aspas, de internet. Então, pessoal, não é aquele que aparece mais em vídeos de internet o que mais sabe. Não é isso. Não é isso. Procurem saber realmente quem é o profissional e a formação de cada um. Isso é muito importante. Verdade. Né? E esse bate-papo foi gostoso, porque a gente trouxe aqui, a gente trouxe o conhecimento, nosso conhecimento da medicina, né? São anos e anos de estrada. A gente é muito companheiro, então a gente teve aqui uma troca também de carinho, mas também uma troca de informação, que eu acho que os nossos pacientes, eles buscam isso, né? É verdade. Eu acho que isso é o mais importante. E outra coisa que eu queria lhe agradecer, porque além de ser meu médico, né, meu marido que está aqui, um excelente cirurgião, e eu vejo que você é um apaixonado pela cirurgia plástica. Então, essa forma de gravar hoje esse episódio de podcast até foi de enaltecer a sua obra de arte aqui, que a gente está mostrando ao vivo, né? Que chique, obrigado. E dizer que foi muito bom, né? Me senti realmente muito confiante, estou muito feliz com o resultado, e não é por você ser meu marido, meu esposo, meu companheiro, mas dizer que você prima pela excelência. Obrigado. Obrigado, Adri. Obrigado. E a gente quer saber se o pessoal gostou, né, desse nosso episódio. Com certeza gravaremos mais episódios. Claro. E hoje foi um bate-papo gostoso, buscando sempre trazer esse conhecimento, trazer essa melhora, não só nossa, mas trazer essa busca, né, de conhecimento e troca de informação com os nossos pacientes. E lembrar que rejuvenescer, né, o rejuvenescimento não é só uma questão de estética. Então, é importante que o paciente busque se olhar no espelho com alegria, autoestima, leveza. E tem mais algum recadinho que você quer dar para os nossos pacientes? Acho que você fechou com chave de ouro, Adri. Acho que é isso mesmo. Então, acho que esse é o recado principal para todos. Primeiro, eu sei que você já queria fazer algum bate-papo comigo há muito tempo. Você já queria que eu falasse sobre algum assunto. Mas hoje foi assim muito bom ser entrevistado por ti, mas foi aquela condição que eu falei. Eu também quero te fazer algumas perguntas, que eu quero que você passe também um pouco da tua experiência para eles. Que eu acho que muito mais importante do que você ouvir o médico falando sobre determinado assunto, como é o meu caso, é você ouvir a pessoa que passou por aquilo, que é a experiência que a Adriana está contando um pouco para vocês. Então, isso aqui vai ficar para a história. Eu e você aqui hoje, eu sendo entrevistado por você, mas eu tô feliz. Eu sei que eles gostaram. Então, esse é o nosso primeiro episódio e a gente volta com o próximo. Tenho certeza que vocês vão gostar.
Obrigado, Adri.